E aí galera, eu sou o Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. E ó gente, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês alguns personagens dos quadrinhos da Marvel que foram mortos pelo Venom, mano. Pois é, mas antes de eu começar essa lista aqui pra vocês, já sapeca o like aqui embaixo, beleza? Sua curtida é muito importante pra impulsionar esse vídeo pra outras pessoas, mano. Se você não dá curtida, esse vídeo meio que morre pro YouTube. Também já aproveita e se inscreve, cara, porque se inscrevendo você entra pra equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Atualmente, o Venom é conhecido como um anti-herói, né? Porém, antigamente, quando ele ainda era considerado 100% um vilão, ele tinha algumas atitudes que despertavam assim um lado heróico nele. Só que assim, né, no seu começo de carreira, ele não tinha muito pudor. Se ele precisasse matar um inocente pra chegar no seu objetivo, ele matava sem remorso algum. Em Homem-Aranha número 300, na sua primeira aparição completa em um quadrinho, o Venom Ed Brock aparece revisitando a mesma igreja onde ele se uniu pela primeira vez com o simbionte. Nesse local ele se encontra com um policial, que acredita que ele está lá para roubar a igreja. O Ed Brock não tinha essa intenção, né? Então, ele poderia ter fugido ou simplesmente tentado conversar com o policial. Mas não, mano, ele simplesmente libertou o simbionte. O alienígena foi até o policial e grudou em seu rosto, prendendo a sua respiração até que ele morresse sufocado. Depois da morte do homem, vemos um balão de pensamento do Ed, onde ele diz que mortes de inocentes é sempre desagradável. Porém, ninguém deve ficar no seu caminho. Tirando o Peter Parker, a pessoa mais honrada, digamos assim, que já se uniu ao simbionte foi o Flash Thompson. Pra quem não sabe, o Flash era um valentão da escola do Peter. Porém, depois que se tornou adulto, ele se tornou uma pessoa muito melhor. Depois de um acidente militar, ele foi submetido a um programa do governo, onde se uniu ao simbionte e se tornou o Agente Venom. O problema é que apesar do hospedeiro do simbionte ter boas intenções e querer ajudar, uma hora ou outra, o simbionte ativa o lado sombrio da mente dessa pessoa. Isso porque o contato excessivo com o simbionte faz com que a pessoa se torne muito mais agressiva do que era antes. Certa vez, em uma HQ, vemos o agente Venom perseguindo um vilão conhecido como Hijacker, que tinha acabado de matar um policial. Acontece que durante a perseguição, o vilão pegou um carro para fugir, e no meio da correria, ele acabou atropelando e matando uma mãe com o seu filho. Assistir isso mexeu muito com o psicológico do Flash, que libertou completamente sua ira unida ao simbionte. O agente Venom perseguiu o vilão até o seu esconderijo e lá quebrou seus dedos, lhe deu uma surra enorme e completamente brutal e, para finalizar, arrancou a cabeça do Hijacker com uma mordida. No universo Ultimate, a versão do Venom é completamente diferente do que a gente conhece. Isso porque o simbionte ele não é um alienígena, ele foi criado por humanos para tentar curar o câncer. Mas mesmo assim, quem entra em contato com essa nova versão do simbionte também acaba perdendo o controle e ficando muito mais agressivo. A Betty Brant é uma personagem conhecida pelos fãs do Homem-Aranha. Ela até já apareceu em alguns filmes do Cabeça de Teia. O triste é que a versão Ultimate da personagem nos quadrinhos acabou tendo um fim terrível nas mãos do Venom. Após a morte da versão Ultimate do Peter Parker, quem assumiu o manto de Homem-Aranha foi o Miles Morales. E é o seguinte, a Betty Brant trabalha no Clarim Diário, e ela descobriu a verdadeira identidade desse novo Homem-Aranha, e foi correndo contar para o JJ Jameson. Mas, por mais incrível que pareça, o JJ Jameson falou que não iria publicar isso, porque o Miles era apenas um garoto, e revelar a sua identidade secreta ao mundo iria ferrar com a vida dele. A Betty saiu da sala super zangada, né? Ela sabia que isso daria muito dinheiro e faria dela uma jornalista super reconhecida. Então, ela saiu do Clarim Diário disposta a vender a notícia para outro lugar. Mas, enquanto andava na rua, o Venom simplesmente apareceu e a matou, atravessando seu corpo com uma estaca de simbionte. Ao matá-la, ele diz que fez isso pois ela não tinha o direito de lucrar dessa maneira na vida de outras pessoas, pois isso era algo super egoísta. Scott Washington era um homem nos quadrinhos da Marvel que trabalhava como um guarda, um segurança lá da Fundação Vida. Esse lugar, o Fundação Vida, era onde os testes em simbiontes eram realizados. Acontece que 4 diferentes tipos de simbiontes se uniram e se tornaram um híbrido. O Scott era um cara do bem e ele sentia pena dos simbiontes que estavam sendo submetidos a experimentos. Até que certo dia, esse híbrido conseguiu escapar
E pela compaixão do Scott por todo esse tempo, o simbionte resolveu se unir a ele. Com novos poderes, ele se tornou um herói, mesmo que às vezes ele seja super violento. Ele se tornou um vigilante que protege o Brooklyn das gangues que aterrorizam o bairro. Mas, para o Ed Brock, isso não era o suficiente. Ele gostava do Scott, né? Ele achava aquele guarda lá uma pessoa boa, de bom coração. Mas ele sabia que uma hora ou outra o simbionte iria dar trabalho, sabe? Então ele resolveu que o simbionte híbrido merecia morrer. O problema é que ele não estava conseguindo separar o simbionte do Scott, e por isso ele decidiu dar um fim de uma vez por todas. Então vemos a cena onde ele prende o híbrido e com uma arma especial atira contra o seu oponente. Dessa forma matando o simbionte e também o próprio Scott. Nos quadrinhos da Marvel, o Ed Brock acaba tendo um câncer terminal. Enquanto ele estava unido ao simbionte, estava tudo certo, porque o simbionte meio que não deixava o câncer avançar, então ele estava curado, digamos assim, do câncer, enquanto estivesse em contato com o simbionte. Mas teve uma época em que o Ed se arrependeu de tudo. Ele disse que preferia morrer do que continuar usando o simbionte. Então ele simplesmente vendeu o simbionte em um leilão e arrecadou 100 milhões de dólares por ele. E ele pegou todo esse dinheiro e deu para a caridade, mano. Realmente o Ed Brock ele tinha mudado a cabeça dele e decidiu de uma vez por todas que não seria mais um vilão. Acontece que quem comprou o simbionte foi um milionário conhecido como Dom Fortunato, que deu de presente para seu filho, Ângelo Fortunato. O Ângelo então passou a ser o mais novo Venom. Ele era do mal e cometia vários assassinatos. Mas isso não durou muito. Certo dia, o Homem-Aranha apareceu para lutar contra ele. Mas a inexperiência do Ângelo não era páreo para o Cabeça de Teia. Então, o Ângelo resolveu fugir. Essa covardia irritou o próprio simbionte, que resolveu matar o seu hospedeiro. Então, enquanto estava no ar, o simbionte simplesmente saiu do corpo do Ângelo, fazendo com que ele despencasse de cima de um prédio até o chão da rua, onde se espatifou e acabou morrendo na hora. Muito bem, galera, logo depois que o simbionte matou o Ângelo Fortunato, ele precisava de um outro hospedeiro, né? Então ele foi atrás de outra pessoa. E ele encontrou o Mac Gargan, o vilão que era conhecido como o Escorpião. Isso foi uma maravilha para o Gargan, pois ele se sentia completamente poderoso. Ele era completamente insano também. Até que, em uma história, ele realmente conseguiu matar o Homem-Aranha. Acontece que em uma luta entre eles, o simbionte conseguiu soltar tipo um rabo de escorpião e empalou o Homem-Aranha no peito. Até mesmo o próprio Venom não conseguia acreditar que realmente tinha matado o Homem-Aranha. Mas é claro que algumas edições depois, foi revelado que esse Homem-Aranha era apenas um impostor. E era na verdade o fantasma espacial que conseguia mudar de forma. Mas por um momento, embora tenha sido muito breve, o Venom realmente acreditou que tinha finalmente vencido o Cabeça de Teia. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui, muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.